Paz seja convosco. Seja muito bem-vindo ao programa Encontro com a Vida. Faça desse programa o seu encontro matinal com Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É por isso que todos os dias, bem cedinho, eu quero motivar você a buscar Jesus. Nós temos que ir ao Pai e vamos através do Filho. Ele é o legítimo representante. Ele é o legítimo que nos dá acesso ao Pai. Ele é o legítimo mediador entre nós e Deus. Por quê? Porque com a sua mão divina, ele segura o braço de Deus. Com sua mão humana, ele segura o nosso braço. Ele é Deus homem. Por isso ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Que bom ter a sua companhia em mais um dia para juntos estudarmos mais uma parábola contada por Jesus. Por isso você é muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo ao nosso Momento da Saúde aqui no programa Encontro com a Vida. Você sabe que todas as manhãs a gente prepara uma linda mesa para receber você. E aqui nós temos dicas especiais de como você conservar uma boa saúde. A gente sempre fala aqui, né? Ter boa saúde é religião na sua essência, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E a palavra de Deus traz para nós vários conselhos, princípios, que devem ser observados para cultivarmos uma boa saúde. Estamos começando uma nova semana, segunda-feira, estamos tendo a alegria de receber conosco aqui a doutora Aline Mafra. Tudo bem, Aline? Tudo bem, pastor? Bom dia pessoal que está em casa. Obrigado por ter atendido o nosso convite, viu? Eu que agradeço. Olha, ela vai estar conosco ao longo de toda a semana e a Aline, ela é nutricionista, especializada em nutrição clínica e estética, atende no consultório, atende também online. Eu já vou deixar aqui a rede, vai aparecer também a rede para você aí segui-la, né, e contactá-la. @Aline Araújo, Aline com y.nutri. E ela vai estar conosco ao longo de toda a semana. E olha, a temática dessa semana está imperdível: saúde intestinal. E aí, você já passou por alguma disfunção intestinal? Já se sentiu constipado alguma vez? Essa semana vamos conversar com ela a respeito disso, para nos ajudar a termos boa saúde intestinal. Aline, eu queria começar então com uma pergunta que eu acho que é a básica, né? Nós precisamos compreender melhor sobre a função do intestino em todo esse processo digestivo que nós temos. Qual é essa função? Com certeza. Antes de a gente realmente falar de fato a função do intestino, a gente precisa entender o que é esse intestino. O que é esse órgão? Então, o intestino ele é dividido em duas partes. A gente tem o intestino delgado, que é a porção mais fina, e o intestino grosso, que é a porção mais grossa. Ok. Então, ali a gente vai ter funções distintas, né? Muita gente acha que o intestino ele foi feito somente para excretar as fezes. A gente não imagina do quão é importante esse órgão para a nossa saúde. E dentre as funções, uma das principais é fazer a digestão dos alimentos. Então, tudo que a gente come vai para o nosso estômago, ali a gente já tem um pouco de processo digestivo e depois a gente tem esse bolo alimentar indo para esse intestino fino, onde a gente começa ali secretar algumas enzimas para começar o processo de digestão. É verdade que alguns alimentos a digestão já começa também na boca? Ou isso é fábula? A gente vai falar sobre isso quando falarmos de mastigação. Vamos ter um tópico sobre mastigação. Com certeza. A gente tem algumas enzimas na boca que já começam um pouquinho ali de digestão. Então, a mastigação é um processo muito importante na saúde intestinal. Vamos falar disso então, tá? Com certeza. Então, aí no estômago também acontece parte da digestão e depois no intestino. Isso, depois nas duas porções do intestino, né? Falando ainda do intestino delgado, a gente também tem uma parte que vai fazer a absorção de nutrientes e mais no intestino grosso também. Só que nessas duas porções que elas participam ali de certa forma juntas, a gente tem algo que é extremamente necessário para a nossa saúde, que é o sistema imunológico. Sim. Então, aquelas pessoas que geralmente se encontram muito doente, com a saúde sempre deficiente, a gente tem ali com certeza
alguma comorbidade nesse intestino. Então, o sistema imunológico, ele vem do nosso intestino. Então, aqui a gente tem uma grande função para a gente conseguir manter a nossa saúde. Entendi. Também o intestino, ele faz secreção de alguns hormônios e também neurohormônios, como o hormônio da fome e saciedade, que a leptina é o hormônio da saciedade e a grelina é o hormônio da fome. Então, quando a gente fala de emagrecimento, como muitas pacientes vão até o consultório para emagrecer, às vezes elas querem fazer aquelas dietas mirabolantes, né? E quando a gente vai fazer ali a anamnese, pensar no que aquele paciente tem de sinais e sintomas, muitas das vezes a gente encontra pacientes constipadas por muito tempo. Então, o que eu falo para esses pacientes? Não adianta a gente pensar só no processo de emagrecimento se eu não começar a arrumar a minha casa de dentro para fora. Ok. A casa a gente precisa arrumar sempre dentro, para que aconteça uma harmonia, né? Depois a gente pensa na estética de fora, certo? Certo. Então, a gente precisa sempre verificar como que está a saúde desse intestino para que eu tenha saúde de verdade, de fato, né? E aí, depois que a gente tem uma boa absorção, uma boa digestão, os neurotransmissores, neurohormônios secretados de forma correta, a gente vai ter uma saúde com certeza muito melhor. E algo, pastor, que a gente tem hoje muito frequente, ansiedade, depressão, insônia. Isso parece tão comum, né, em todo mundo. Super comum. E algo muito importante para a gente destacar aqui é que no intestino a gente tem produção de 90% do neurotransmissor chamado serotonina. A serotonina é conhecida como o hormônio do bem-estar, da felicidade. E a gente tem o quê? Uma população doente, tanto de depressão, desânimo, ansiedade. Então sabe que a origem está lá no intestino. Exatamente. Então, a gente precisa hoje dar toda a atenção ao intestino. Receber um paciente no consultório, uma das grandes partes dessa anamnese é a gente conversar como que está essa saúde intestinal. Olha aí. E o que você pode falar um pouquinho sobre a questão da macrobiota? O que seria macrobiota? Microbiota. Desculpa, microbiota. Isso. E o que influencia na formação de uma boa microbiota? A microbiota intestinal, então, são as bactérias, os micro-organismos que vivem lá no nosso intestino, certo? O que vai ocasionar a gente ter uma boa formação dessa microbiota? A gente começa hoje já tendo estudos de que a microbiota ela tem influência já na gestação. O que a mamãe come pode influenciar. Não temos muitos estudos ainda, mas a gente já tem aí alguma coisa tentando comprovar, tá? Então, o que a mãe come pode influenciar já nessa formação da microbiota. Prematuridade. Crianças que nascem antes do tempo, elas podem ter ali muito uso frequente de antibióticos já no início do nascimento, que pode já começar a destruir essa barreira intestinal inicialmente. Crianças que nascem de cesárea e não de parto normal, porque quando a gente tem um parto normal, na cavidade vaginal da mãe, a gente já tem ali micro-organismos, né, bactérias boas, benéficas, para ir para a pele dessa criança. No nascimento já vai sendo protegido. No nascimento também. Então, influencia também, tá? E muito uso de antibiótico durante, né, ao longo da nossa vida. Então, aqui se temos pessoas muito doentes, a gente tem ali, às vezes, a exposição ao antibiótico, que o antibiótico ele mata as bactérias boas e ruins do nosso intestino. Entendi. Algo também falando ainda na formação da criança, a amamentação. No leite materno, a gente tem grande quantidade de probióticos também. Que vai ser muito bom para a saúde do bebê. Sim. E agora falando do top master, a alimentação. Olha. Os hábitos durante a nossa vida, eles influenciam nessa formação e manutenção da microbiota. Então, a gente precisa de alimentação saudável, hidratação e atividade física. Bom, são quantos elementos, né, para compor essa boa saúde e ter uma boa microbiota? E é por isso que ao longo dessa semana vamos estar com a doutora Aline conversando sobre esses tópicos aqui, você não pode perder, tá bem?
Amanhã ela volta para darmos sequência. O tópico de amanhã vai ser um pouquinho sobre a disbiose intestinal. Sabe o que é isso? Bom, amanhã eu vou te contar. Vamos agora então com o momento da oração intercessora com os nossos pastores e a gente volta amanhã aqui com a doutora Aline. Muito obrigado, pastor Arilton. Bom dia a você que está acompanhando o programa Encontro com a Vida. Meu nome é Emerson Tomás, sou pastor do distrito do Jardim Atlântico, aqui na região de Florianópolis, São José, e vou passar com você durante toda essa semana, realizando aqui esses momentos especiais de oração. Como você sabe, não dá para lermos todos os pedidos de orações e todas as menções lindas que são feitas pelos nossos ouvintes, mas eu tenho aqui em mãos alguns pedidos de oração e algumas menções que gostaria de passar para vocês. Diz assim, Rubislânia: que sermão lindo, pastor! Obrigada por você explicar a palavra do Senhor de uma forma simples. Me emocionei. Vou até compartilhar com amigos e familiares. Olha aí, pastor Arilton, que menção linda. Edilene diz assim: bom dia. Peço sempre oração pelos enfermos e também peço oração pelo povo lindo da área da saúde. Amém. Com certeza ela deve trabalhar na área da saúde. Fica aqui nossa gratidão a vocês que dedicam suas vidas para cuidar da nossa saúde. O José diz assim: a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor, Deus te abençoe sempre. Estou sempre ouvindo e repassando as suas mensagens a um grande número de pessoas. E aí ele manda um abraço apertado. O Dedé diz assim: bom dia, Deus abençoe todos durante essa semana. A Bernadette diz: peço oração por minha amiga que tem depressão profunda. Que Deus abençoe e faça um milagre. Olha, Bernadette, num quadro como esse de depressão, o ideal é você encaminhar a sua amiga a um psiquiatra, a um psicólogo. Tanto a interação medicamentosa, quanto a psicoterapia, quanto a oração e uma boa amizade pode trazer um resultado muito positivo, sim, mas de qualquer maneira nós vamos orar ao médico dos médicos, aquele que é especialista em corações quebrantados, o Senhor Jesus Cristo. O Patrick diz: graças a Deus por esse programa abençoado. A Nilce diz assim: bom dia a todos, Deus abençoe todos do grupo e o pastor Arilton e família. Peço oração pela minha família e pela conversão deles. Com certeza nós vamos orar pela conversão de sua família. Bom dia, pastores. Deus os abençoe hoje e sempre. Oro por meu casamento. Esse é o pedido da Josi. Josi, com certeza nós vamos orar pelo seu casamento, pelo casamento de todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento. A Elza diz assim: peço a Deus que abençoe sempre todos os nossos filhos, netos e bisnetos. E nesse momento, damos gratidão a Deus e ao nosso filho caçula, Júlio César, e sua família, que nos presenteou, né? Olha aí, que Deus abençoe você, viu? Abençoe aí os seus filhos e os seus netos, Elza. Sabe que a oração é o abrir do coração a Deus como quem faz a um amigo, diz a escritora Ellen Goodwhite no livro Caminho a Cristo. E o apóstolo Paulo, ele diz no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: qual pessoa que, por mais ansiosa que seja, possa aumentar 1 centímetro a sua altura? A ansiedade não ajuda em nada. A ansiedade é uma preocupação extrema com o futuro. O cristão, ele não precisa ficar ansioso. A Bíblia diz: basta cada dia seu próprio mal. Basta que nós entreguemos a nossa vida todos os dias nas mãos do Senhor. Por isso, nesse momento, eu quero convidá-lo onde você está. Você que está aí em sua casa, nesse momento, você pode ajoelhar-se? Então, ajoelhe-se e ore conosco. Você que está no trânsito agora, de repente está ouvindo pelo YouTube, você pode, neste momento, ouvir aí esta oração, mentalizá-la e buscar a Deus comigo em comunhão nesse momento, suplicando por milagres na vida de todos os que estão assistindo. Convido você, então, a orarmos neste momento. Querido Deus e Pai, nesta manhã nós estamos orando de maneira especial por nossos ouvintes que, nesse momento no chat,
estão escrevendo ali tantos outros pedidos de oração, tantas menções de gratidão, pessoas pedindo por família, por casamento, pedindo o Senhor por saúde, pedindo pela família, por netos, por bisnetos. Senhor, pessoas pedindo por trabalho, pedindo milagres que só o Senhor pode conceder. Nós oramos pelo irmão Antônio, Senhor. Ele está com pênfico, está com fogo selvagem. Estamos intermediando para mandá-lo para Campo Grande, na clínica adventista de lá. Que o Senhor possa operar um milagre na vida dele, a fim de que ele possa ser curado e ter paz. Ele não passa um único dia sem dor. Ele não passa uma única noite sem dor. Tem misericórdia dele. Tem misericórdia de todos os doentes, todos os enfermos. Neste momento nós colocamos a vida também do pastor Arilton e da sua família, como foi pedido aqui. Colocamos a vida de todos aqueles que estão aqui trabalhando, o Wendel, o Eliezer e suas famílias. Que este programa continue tendo um alcance especial. Oramos por toda a equipe do SBT e entregamos a nossa vida em suas mãos neste dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Chegamos agora ao momento de juntos podemos estudar a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Cada dia estamos estudando sobre uma parábola contada por Jesus e hoje vamos estudar sobre a parábola do juiz iníquo. Mas antes de começarmos o estudo dessa parábola, eu queria mais uma vez reforçar um convite que eu fiz no início do programa de hoje. Todas as sextas-feiras é o dia do estudo bíblico aqui no programa. E nós estamos seguindo esse curso bíblico aqui, Ensinos de Jesus. São 18 temas que Jesus ensinou. Quer saber o que Jesus ensinou sobre a morte? Está aqui. Quer saber o que Jesus ensinou sobre o pecado? Está aqui. Sobre o perdão? Está aqui. Sobre a oração? Está tudo aqui nesse guia. E esse guia é um presente do programa para você. Se você quiser receber, basta acessar o nosso site, ensinosdejesus.tv, e colocar o seu endereço. E alguém da nossa equipe vai entregar na sua casa. Lembrando, essa promoção é para o estado de Santa Catarina. Você pode solicitar esse guia pelo WhatsApp do programa. O nosso número é 48 3281 3075. Pegou aí? 48 3281 3075. Diga assim: eu quero o estudo bíblico. Basta isso. Vamos enviar um link para você, clica nele, coloca os seus dados postais e então nós vamos entregar na sua casa. Alguém da equipe do programa vai entregar para você. Você que está fora do estado de Santa Catarina, nós não esquecemos de você. Você pode fazer esse mesmo curso pela internet, em nosso site, bibliamais.com.br, tá bem? E esse estudo que você pode receber em casa, ele é apresentado aqui no programa Encontro com a Vida, todas as sextas-feiras. Em cada sexta-feira eu faço um tema desse guia, e aí você pode nos acompanhar. E no sábado pela manhã, você pode estudar esse tema no Espaço Novo Tempo, perto da sua casa, e no domingo à noite, comigo. Você que mora na Grande Florianópolis, você pode vir na Igreja Adventista da Beira-Mar, em São José. Todos os domingos eu estou lá, às 8 da noite. Nosso endereço é Rua Joaquim Vaz, 1506. Tem a entrada pela Rua Joaquim Vaz e tem o estacionamento pela Beira-Mar, São José. Convite está feito? Vamos ao tema de hoje, a parábola do juiz iníquo. Mas antes de começar o estudo da Bíblia, a gente sempre ora, pedindo a bênção de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez com os queridos amigos e amigas para estudarmos a Tua palavra. Suplicamos que o Teu bom e Santo Espírito nos acompanhe, que Ele seja mais uma vez o nosso professor e que nós possamos entender a Tua mensagem para nós hoje. Dai-nos, Pai, a Tua bênção, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, pegue sua Bíblia e se junte agora comigo no estudo de mais uma parábola. Hoje vamos entender um pouquinho mais da parábola do juiz iníquo. E então vamos aqui para o Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Se você puder, abra sua Bíblia comigo também. Lucas, capítulo 18.
a partir do verso 1, a parábola do juiz iníquo, de 1 a 8. O texto diz assim: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não mais suceder que, por fim, venha a molestar. Então disse o Senhor: Considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Mais uma parábola contada por Jesus, recheada de preciosos ensinamentos. Jesus falou nessa parábola a respeito de um juiz iníquo e de uma viúva. São os dois personagens. O juiz era aquele que julgava todas as causas. Em Israel você tinha vários juízes e quando as pessoas queriam pleitear algum tipo de direito, deveriam buscar ao juiz. Parece-nos que essa viúva fora de alguma maneira injustiçada. Quem sabe, perdera tudo o que possuía por ocasião de sua viuvez. Talvez, quando da morte do marido, todos os seus pertences tenham sido roubado por uma outra pessoa. Agora, ela precisava de um juiz para que intercedesse por ela, para que a justiça fosse feita. Ela buscou um juiz que havia na sua cidade. Só que esse juiz, Jesus disse que ele não temia a Deus e nem respeitava homem algum. E com essa postura, é claro, ele não atendia bem as pessoas que o procuravam. Certamente deveria ser muito seletivo em quem ele atendia. Uma viúva pobre nunca teria a chance de, quem sabe, uma audiência com esse juiz. Mas a história diz que esta viúva foi buscar esse juiz, porque era a sua única esperança. Sem o apoio desse juiz, a sua causa não seria julgada, o seu problema não seria resolvido. O juiz não atendia, então ela ficou à porta do juiz. E todas as vezes que o juiz entrava e saía, ali estava aquela viúva pobre com o mesmo pedido: julga a minha causa. Jesus disse que nessa parábola essa mulher importunou de tal maneira o juiz que houve um momento em que ele disse assim: é melhor que eu atenda essa mulher. É verdade que eu não temo a Deus, é verdade que eu não respeito homem algum, mas o melhor será atender essa mulher. O texto diz assim: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Interessante que esse juiz, para não ser mais importunado, ele então atende o caso da viúva. Melhor seria gastar um tempo atendendo a necessidade dessa mulher do que ser constantemente importunado por ela. Cristo conclui a história e então faz uma aplicação. Assim como esse juiz atendeu a mulher porque ela foi insistente em tudo aquilo que pedia, também Deus fará assim com aqueles que insistirem com ele. Pode ser que até pareça demorar a justiça divina, mas depressa, diz o texto, Jesus virá, ou Deus virá para atendê-los. Aqui nós temos vários ensinamentos, várias lições preciosas
para extrairmos do texto sagrado. Uma delas é que esse juiz atendeu porque estava sendo importunado. Por mais estranho que pareça, esse texto está falando da necessidade de constante oração e perseverança na oração. Lembra que foi isso que eu li bem no início do capítulo 18, no verso 1? Olha o que Jesus disse. Esta parábola Jesus contou sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, Cristo está aqui falando uma história que nos ensina a insistirmos em nossas orações. Porque a oração, ela para ser atendida, ela precisa preencher condições. E uma das condições para que a nossa oração seja atendida é que nós sejamos perseverantes na oração. O que é ser perseverante na oração? É você insistir com Deus naquilo que você deseja. É certo que muitas pessoas nunca passarão no vestibular, porque não insistiram com Deus pedindo essa ajuda. Se você planeja passar no vestibular, você deve colocar aí no seu calendário a data da prova e todos os dias até lá você deve pedir a ajuda divina. Agora, é claro que você tem que fazer a sua parte também. A sua parte tem a ver com o preparo, com o estudo, com os cuidados que você deve ter para fazer a prova. Mas se você insistir com Deus, Ele pode ouvir. Mas se você não insistir na oração, você não será ouvido. Talvez eu esteja falando para alguém agora que precisa de um emprego, que está desempregado, e tem buscado emprego, mas não tem conseguido. Você sai todos os dias de casa e volta sem nenhum contrato, mas você já orou a Deus a esse respeito? Você já está insistindo com Ele para que Ele ajude você a encontrar esse emprego? Saiba que a sua insistência com Deus ela é mais importante do que a sua procura, porque Deus pode fazer por você no momento o que você não faria no mês procurando. Deus pode abrir uma porta que você jamais imaginaria, mas você precisa insistir com Deus nesse pedido. Então, esta parábola foi contada para nos ensinar a pleitear, a insistir com Deus em oração. É o que eu disse, por mais estranho que pareça, Deus está dizendo que eu e você podemos importuná-lo, no sentido de que peçamos, peçamos e peçamos até que Ele nos ouça. De fato, em Mateus capítulo 7, versos 7 a 9, Jesus declarou: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois aquele que busca encontra, o que pede recebe, quem bate, abrir-se-lhe-á. Então nós temos que buscar a bênção que nós queremos, mas se você não busca essa bênção, se você não está insistindo com Deus, se você não está batendo, se você não está clamando, a bênção não virá, a oração não será atendida. O juiz achou melhor atender aquela mulher por sua importunação do que não atendê-la. Aí Jesus conclui dizendo: Considerai no que disse esse juiz. Não fará justiça Deus aos seus escolhidos que Ele clamam de dia e de noite? Sim, Deus fará justiça. Deus fará justiça. Vivemos num mundo de injustiças. E pode ser que você tenha sofrido ou esteja sofrendo, porque alguém, de alguma forma, foi injusto com você. E isso pode trazer ao nosso coração grande pesar. Eu vi meu pai ser injustiçado. Meu pai trabalhou 25 anos numa empresa. E depois de 25 anos trabalhando, ele foi mandado embora sem nenhum direito trabalhista. E literalmente meu pai morreu lutando na justiça, sem ver um único centavo daquele dinheiro que lhe era devido. Você percebe que o nosso mundo é um mundo injusto. Você percebe que muitas vezes sofremos injustiças, mas Deus fará justiça. A justiça humana, ela até pode falhar, mas a divina jamais falhará. Isso ensina para todos nós que nós precisamos clamar a Deus e precisamos importuná-lo com aquilo que tem nos mexido conosco. Então, se alguma coisa tem mexido com você, se você está preocupado, angustiado por alguma coisa, coloque isso em oração diante do Senhor.
Você pode, na realidade a gente está usando a expressão aqui importunar, mas Deus não pode ser importunado, Ele não tem esse tipo de sentimento. Pelo contrário, Ele disse que assim como nós pais temos boa vontade em dar boas coisas aos filhos, muito mais tem Ele, que é o Pai Celestial. Então Cristo está dizendo que eu e você podemos buscá-lo, porque Ele se compromete em fazer justiça. E Ele termina o texto dizendo: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essa pergunta é para nossa reflexão. Quando Cristo vier, será que Ele vai achar fé na terra? Porque as pessoas estão cada vez mais se separando de Deus. Olhe para a nossa sociedade. Quantas pessoas estão de fato interessadas no Senhor, interessadas em Sua palavra, interessadas no Evangelho? Quantas pessoas de fato estão interessadas em conhecer a vontade de Deus, como expressa nesse livro? Quantas pessoas estão dispostas a moldar suas vidas, suas práticas, sua ética, de acordo com os ensinos da palavra? São poucos, mas não se esqueça, sempre foi assim. Aliás, quando a Bíblia fala sobre os perdidos, a analogia que o apóstolo João usa é que eles serão tão numerosos como a areia do mar. Já pensou? Tão numerosos como a areia do mar. Jesus disse que o caminho largo conduz à perdição e são muitos os que acertam com ele. Mas o caminho estreito é o caminho que conduz à vida e são poucos os que acertam com ele. Achará porventura o Filho do Homem fé na terra quando voltar? Não é esse o mundo que a gente está vivendo? E quando a gente percebe as atrocidades que o ser humano está cometendo, como um homem entrar dentro de uma creche e tirar a vida de crianças inocentes, mas nós não estamos tirando Deus das escolas? A Bíblia não está sendo abandonada? Não existem escolas que proíbem o estudo da Bíblia? Não existem escolas que não querem falar de Deus? Estamos tirando Deus de nossos lares? Estamos tirando Deus das escolas? E qual será o resultado disso? É o que nós estamos começando a colher. Isso quer dizer, amigos, que essa parábola é uma advertência para nós que vivemos nesses dias. Isso deve nos levar a uma reflexão. Quantas vezes tenho eu orado ao Senhor por dia? Quantas vezes tenho colocado diante de Deus aquilo que me preocupa, aquilo que me tira o sossego, me tira a paz? E essas coisas que eu tenho colocado diante de Deus, essas orações que eu tenho feito, qual tem sido a frequência, a assiduidade delas? Eu oro uma vez e deixo na mão do Senhor? A parábola está nos ensinando sobre o dever de orar e não esmorecer, não cansar, não desistir. Outro dia eu estive no Rio de Janeiro e eu vi uma senhora contar de um esposo que tomou sua decisão por Cristo, depois que ela orou por ele 40 anos. 40 anos orando pela conversão do seu esposo, mas o dia chegou. Quanto tempo você tem orado? O que você tem colocado diante do altar do Senhor em oração? Você tem insistido com Ele para que a vontade dEle seja feita? Você tem, entre aspas, importunado ao Senhor com os seus pedidos? Quando nós apresentamos a Deus os nossos pedidos, não é para torná-lo conhecido das nossas necessidades. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Mas quando nós colocamos isso perante o Senhor, nós criamos em nós o senso de dependência. Criamos em nós a necessidade de auxílio, de ajuda, como aquela viúva que havia perdido seu esposo, que estava sendo injustiçada, estava numa situação miserável, precisava da intervenção de um juiz. E se você se vê nesse quadro hoje, o justo juiz vai se levantar para julgar o teu caso. E qual é a condição para que isso aconteça? Clame ao Senhor. Todos os dias, clame. Deus fará justiça aos seus santos. Eles precisam
clamar a Deus e importuná-los em oração. Vamos fazer isso agora? Pai de amor, eu queria orar com esse amigo, com essa amiga, que nesta hora tem sentido a necessidade de um verdadeiro milagre. Talvez eles se sentem injustiçados pelas coisas da vida. Talvez alguém fez muita coisa ruim contra eles. E nós precisamos da tua intervenção, da intervenção divina, para que a justiça aconteça e para que nós tenhamos esse problema resolvido. Pai de amor, colocamos tudo em tuas bondosas mãos nessa hora, suplicando que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que nós tenhamos um dia muito feliz na tua companhia. Oramos em nome de Jesus. Amém.